Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês a declaração de variáveis utilizando aí o C#, que é a linguagem que eu estou seguindo aqui no canal, apresentando alguns exercícios de lógica de programação, e hoje vou voltar ali na base para quem está iniciando mesmo conseguir entender os conceitos desde o princípio. Então aqui eu estou com o Visual Studio Code aberto já na nossa pasta nova de variáveis e vou rodar aqui um .NET New Console. Para quem é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o like e compartilha com seus amigos que gostam de programação. Então aqui vocês podem ver, depois de rodado este comando, né, no terminal, ele aqui já abriu a pasta com o program, que é o que a gente está usando aí nas últimas aulas para fazer os exercícios. Então nessa pasta é onde a gente vai fazer aqui a nossa interação de hoje. Então aqui com o nosso namespace já certinho, nossa classe program, que está dentro do nosso arquivo program, que é onde a gente executa as nossas aplicações, e também com a nossa função já definida aqui dentro. Eu vou começar a declarar as variáveis com vocês. Então no C# e em algumas outras linguagens de programação, primeiramente vem o tipo da variável, depois a gente define um nome para ela, né? Então vem o tipo, o nome, e aqui você atribui um valor para essa variável e no final sempre utilizando o ponto e vírgula para finalizar a nossa variável. Então aqui vou começar com o tipo de números inteiros. Então ele é bem intuitivo, a gente coloca o tipo int. Aqui a gente vai pôr um nome qualquer como valor, recebendo um valor qualquer também. Então isso aqui é uma variável já inicializada, então eu já defini ela recebendo um valor 10. Eu não posso colocar aqui um texto, nem um número real com casas decimais, tem que ser sempre um valor inteiro. E no C#, quando a gente define um tipo para ela não pode mudar, tá? Eu não posso chegar aqui e colocar valor igual a um texto, por exemplo, que vai dar erro, né? Ele não vai aceitar. Mas eu posso mudar esse valor que está dentro dela. Eu posso chegar aqui e colocar que o valor é igual a 20. Ele não tem problema a gente fazer isso. E mais para frente eu vou mostrar exemplos disso para vocês. Uma outra forma muito utilizada também é o tipo texto, que a gente declara com o tipo string, depois o nome da variável, e a gente pode fazer ela receber algum valor. Vou colocar aqui como Igor. Então, da mesma forma, a gente não pode mudar o tipo dela, mas a gente pode mudar o seu conteúdo aqui dentro, desde que esteja entre aspas duplas. Então, se eu quiser colocar o número 10 como um texto, não tem problema. Eu posso fazer dessa forma aqui, que ele vai aceitar. Agora, se eu fizer essa declaração sem as aspas duplas, ele não vai aceitar porque não é do mesmo tipo que eu declarei, certo? A gente tem também o tipo double, que é um tipo decimal, um tipo de variável decimal, onde a gente pode colocar aqui decimal é uma palavra reservada. Então existem palavras reservadas que a gente não pode utilizar como declaração de variável. Vou colocar aqui como um número real. A gente vai declarar como ponto 10.50, vamos por assim. E a gente tem também o float, que da mesma forma aceita números reais, né? A gente pode colocar aqui reais igual a 10.60 e no final dele a gente coloca um F na sua declaração. Então, esses aqui são os principais tipos usados. E eu vou mostrar para vocês também algumas manipulações e como que a gente pode receber esse valor do usuário, que é uma das coisas que a gente mais usa na programação, que é o usuário dar uma entrada de dados, como que a gente pode fazer. E a gente tem também um tipo de variável que é muito usado, que é o tipo var. O tipo var, ele precisa que você defina um valor para ele,
ou você pode usar no caso do usuário entrar com um dado. Então ele vai assumir o valor da primeira entrada de dados. Então, por exemplo, se eu pedir para o usuário digitar alguma coisa, se ele digitar um número inteiro, essa variável vai se tornar uma variável inteira e não vai mudar. Então aqui a gente pode declarar da mesma forma que os outros. Então vou colocar aqui texto2 igual a olá, por exemplo. Então aqui essa variável ela vai assumir o valor string. Agora eu posso criar uma outra variável, número. Vamos colocar como 50. E agora vamos ver qual que é o tipo dessa variável. Int. Então ela assume o valor que ela está recebendo aqui. Um outro tipo de variável muito utilizada também é o bool, que é a booleana, que é para representar se uma variável é verdadeira ou falsa. Então pode ser muito utilizada para saber se um usuário está ativo ou não. Então, por exemplo, a declaração é dessa forma, vou colocar ativo e a gente coloca true para verdadeiro ou false para falso. Então ela é muito utilizada também. Agora eu vou comentar tudo aqui, essas linhas para vocês, para mostrar um exemplo prático com as strings. Então a gente pode selecionar aqui no Visual Studio o nosso texto que a gente quer comentar, apertar o Ctrl K e o Ctrl C. Aí ele vai comentar todas as linhas. Vamos declarar uma variável texto aqui, tipo string, texto. Eu vou colocar aqui o meu nome, Igor. Como que eu exibo essa variável na tela? Então a gente tem o console.writeLine e eu posso aqui dentro simplesmente escrever o nome da minha variável, não esquecendo do ponto e vírgula. Salva o seu projeto, Ctrl S, e aqui no terminal você põe um .NET Run. E aí ele vai executar a sua aplicação, tudo que você está escrevendo aqui dentro do seu programa. Está um pouquinho lento que é a primeira execução aqui, mas já já ele vai executar. Então o console.writeLine, ele imprime o que você quer na tela e ele pula uma linha. Se você quer escrever na mesma linha, você usa só o console.write. Então aqui ele exibiu. Então é a mesma coisa de eu chegar aqui e colocar isso entre aspas. Se eu colocar entre aspas, ele vai exibir o que aqui? Vai exibir agora a palavra texto. Então eu salvo, dou um .NET Run e ele vai exibir a palavra texto. Então aqui você passando só o nome da sua variável, ele já vai exibir. E isso para números inteiros também. Vamos lá, declarar o número 10 e vamos passar ele aqui dentro do nosso console.writeLine. Salvo o projeto. Deixa eu limpar o terminal, clear, .NET Run, e ele vai exibir aqui o resultado, 10. Então agora a gente pode começar a trabalhar, depois de aprender a declarar as variáveis, a gente consegue fazer bastante coisa. E se eu quero que o usuário digite alguma coisa? Eu posso declarar uma variável, vamos lá, texto, sobrenome, vamos por assim. E aí, em vez de console.writeLine, você pode pôr o console.writeLine para pedir algo, por exemplo, digite o seu nome. E embaixo você coloca um console.readline. Esse readline, por padrão, ele já vai querer algo que seja uma string. Então aqui, como a gente já está declarando uma variável como string, não vai ter problema. Eu vou salvar, vou rodar o nosso programa e vocês vão ver que ele vai estar esperando algo. Então aqui, como eu não coloquei nenhum print, vocês estão vendo que ele não terminou a execução. Agora eu vou escrever sobrenome e ele vai terminar a execução. Agora vamos ver algo bem legal. Console.writeLine e eu vou pôr essa variável que eu acabei de criar, sobrenome. Vou salvar o projeto, vou limpar e agora vou executar novamente. Vocês vão ver que interessante. Então aqui ele está aguardando uma entrada, vou pôr o sobrenome
e ele exibiu na tela o sobrenome que eu acabei de colocar. A gente pode concatenar essas variáveis também. A concatenação nada mais é do que a gente fazer uma soma, e pode ser uma soma de textos, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, texto, que é a minha primeira variável, mais sobrenome. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma concatenação. Então vamos ver como que vai ficar essa concatenação na tela. Salvei o projeto, vou rodar, setinha para cima, Enter. Ele está aguardando aqui uma entrada, vou colocar o sobrenome, Igor Dias. Olha só que interessante. Então, a partir disso, a gente consegue fazer diversos programas. Só que com números, a gente vai ter que fazer uma conversão dentro do readline. E isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, pessoal, a partir deste ponto, começa a ficar muito interessante as nossas aplicações. Eu vou comentar novamente essa parte para vocês, Ctrl K, Ctrl C, de uma vez, você pode segurar o Ctrl e apertar os dois, que ele já vai comentar tudo. Então aqui, o que geralmente a gente faz? Vamos declarar as duas variáveis como entrada. Então, string nome, a gente põe aqui um console.readline, sempre entre parênteses, né? E a gente pode pôr um console.sobrenome com um readline também. Só que dessa forma, vocês viram que quando a gente executa a nossa aplicação, ele fica... ele não exibe nada, né? Então você, como a gente sabe o que tem que fazer, tudo bem. Mas para o usuário, isso não seria legal. E o que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode pôr um console.writeLine, porque ele não vai fazer nada na tela. Ele só vai exibir uma mensagem. A gente põe aqui, digite o seu nome, ponto e vírgula. Aí ele vai fazer essa leitura. E depois a gente põe um console.writeLine, digite o seu sobrenome. Olha só que interessante agora vai ficar o nosso programa. E embaixo a gente pode pôr um console.writeLine. Podemos trabalhar também aqui dentro com concatenação de textos. A gente pode escrever e utilizar essa variável fazendo desta forma, assim, eu acho que fica bem prático. A gente põe um sinal de dólar, cifrão, como vocês preferirem, entre aspas duplas, tá? Eu vou escrever aqui nome, dois pontos. Entre chaves, a gente pode passar o nome da nossa variável. Eu vou fazer da mesma forma para o sobrenome também. Sinalzinho de dólar, cifrão, sobrenome. Então aqui, entre aspas duplas, eu escrevo qualquer texto que eu quiser. E entre chaves, eu passo o valor, eu passo a minha variável, na verdade. E olha só que interessante vai ficar. Então, recapitulando, sinalzinho de cifrão antes, aspas duplas, e aqui dentro você escreve da forma que você quiser. Então, eu coloquei aqui o nome, dois pontos, e o sobrenome, dois pontos, e a nossa variável entre chaves. Vamos salvar e executar esse programa para vocês verem que interessante vai ficar agora. Digite o seu nome, Igor. Digite o seu sobrenome, Dias. Nome Igor, sobrenome Dias. Então, dessa forma, a gente consegue fazer os nossos primeiros programas de maneira muito prática. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos que gostam desse mundo de programação. Tchau, tchau, pessoal!